Boa noite a todos. Que a paz, o amor e a luz de Jesus possam envolver o nosso coração neste momento em que nos encontramos reunidos em seu nome. Meu nome é Ricardo e sou colaborador do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul. É uma imensa alegria estar aqui reunido com todos vocês. Agora há pouco, estava imaginando como seria bom se todos pudéssemos nos ver diante do vídeo. Não vai longe o tempo que isso será possível. Tenho plena convicção disso. Sempre me lembro nestes momentos dos dizeres da placa que Chico Xavier costumava ter em cima de sua cama. Isso também passa. Toca bastante forte dentro de mim. Esses momentos ruins que o mundo está passando irão em breve embora. Irão passar. E o que ficará para nós é o aprendizado de tudo isso que vivemos. O mundo nunca mais será o mesmo. Tenho a convicção, tenho a certeza disso. E antes de iniciarmos o estudo desta noite, fiquemos com a preparação para os trabalhos conduzida tão carinhosamente por nossos colaboradores da casa. Boa noite, meus queridos amigos. Sejamos gratos ao nosso Pai Maior por estarmos aqui reunidos para falarmos de seu amor e sua misericórdia. Anjos de guarda, amigos cheios de luz e bondade, obrigada por estarem sempre ao nosso lado, nos guardando e nos orientando. Maria de Nazaré, nossa mãezinha tão amada e com tanto amor, obrigada por nos socorrer quando pedimos, obrigada por nos dar o exemplo de como amar e sofrer sem desespero. Jesus, nosso irmão, tanto exemplo de misericórdia nos deu, praticou o amor, o respeito, a caridade e o perdão. Continue, amado Mestre, nos orientando para que aprendamos com seus exemplos também sermos misericordiosos com o nosso próximo, a fim de não julgá-los, não condená-los e não nos condenar à escuridão da mágoa e do ressentimento. Deus, nosso Pai maior, Senhor de infinita bondade e sabedoria, obrigada por sua misericórdia para conosco, mesmo quando achamos não sermos capazes de sermos melhores, o Senhor confia, o Senhor atende nossas súplicas. Toque nosso coração para entendermos o caminho perfeito que cada bênção faz chegar até nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, principalmente o mal que há dentro de mim. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, uma excelente noite a todos. Hoje iremos estudar a passagem Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ela está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde ele aborda esse tema. E rogamos a Deus que possamos desenvolver essas ideias, compreendendo-as, colocando-as em prática em nossa vida. Logo percebemos que nos primeiros capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo,
tão maravilhosamente codificado por Allan Kardec, que ali temos o roteiro para nos ensinar o caminho a seguir em nossa existência. O caminho para atingirmos a verdade e alcançar a vida em sua plenitude. E aprendemos nos nossos estudos à luz do Espiritismo, principalmente através do Evangelho, que a casa do meu Pai são as várias moradas, os vários mundos. Kardec cita que em uma cidade, nem toda a população se encontra no mesmo lugar. Cada um se encontra em um determinado ponto. Tem gente que se encontra internado em um hospital. Tem gente que está atrás das grades de uma prisão. Tem gente que está livre, está em liberdade. Como também tem gente que estava no hospital e conseguiu se curar. Como também tem gente que, após cumprir a sua pena, sai da prisão. Ele deixa claro que as pessoas foram se modificando e mudando o tempo todo. Que isso ocorre nos 4 cantos da Terra. Que as mudanças ocorrem de forma incessante. Kardec enfatiza que essas modificações, quando entendemos a realidade, nos libertará. Assim vamos nos libertando, saindo das nossas prisões interiores, das masmorras que nós mesmos nos prendemos no decorrer de nossas inúmeras existências. Tal qual doentes que recebem a devida alta dos hospitais, após se encontrarem melhores, ou mesmo livres da enfermidade. Vamos trilhando a nossa mudança de estágio evolutivo. E desta forma, transitando pelas mais diferentes casas do Pai. O Evangelho nos traz esse conhecimento de forma bastante implícita, bastante clara. Nessa passagem, vale a pena a gente dar uma atenção especial a um determinado aspecto. Jesus fez referência a 3 coisas distintas na passagem, que é a casa, a morada e o lugar por ele preparado. Ou melhor, quando ele fala sobre a casa, mais especificamente a casa do Pai, logo vem à nossa mente que determinadas pessoas se encontram afastadas de Deus. Mas mesmo assim, sempre estarão sob o teto da casa de Deus. O que difere de outras que estão mais próximas de Deus é simplesmente a de estar em uma morada diferente naquele momento. Ninguém se afasta da casa do Pai. Estamos compartilhando com outras criaturas determinada morada por afinidade. Jesus veio até nós no intuito de preparar um lugar para que nós um dia possamos ocupar. Só que ele nos disse que para ocupar esse local prometido, deveríamos promover nossa mudança interior. Deveríamos mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos e atitudes para com a vida e para com o próximo. Nesse capítulo do Evangelho, Kardec inicia falando do aspecto individual e depois segue falando do aspecto coletivo. No que tange ao aspecto individual, pessoal, retrata os diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, nada mais é do que um estado espiritual ou uma condição de existência onde os espíritos desencarnados passam durante
o espaço de tempo entre uma encarnação e outra. Isso é erraticidade. E ele afirma que os espíritos estão em moradas distintas, dependendo da categoria em que ele se encontra na escala espiritual. Um espírito imperfeito, um espírito bom ou um espírito puro. Depois trata das diferentes categorias dos mundos. Deixa explícito que não só os espíritos estão em contínua progressão, mas também os próprios mundos. Eles também estão. Com isso temos, notadamente, mundos que estão num determinado nível de evolução e outros mundos estão em outro bem diferente, menos evoluído. Uns mais, outros menos. Tanto da parte tecnológica, como também, principalmente, moralmente. E na sequência ele acaba tratando da destinação da Terra. A promessa de Jesus, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Mesmo, né? Para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 4. Entendemos assim que a Terra tem uma destinação. Ela tem um percurso a seguir. E nós também temos o nosso. Nós um dia mudaremos de residência, num sentido mais amplo da palavra. Jesus nos ajudará em nossa mudança. Porém, para que isso ocorra de fato, precisamos promover essa mudança a partir de nosso coração, de dentro para fora. Nós de forma individual e a Terra de forma coletiva. Temos que expurgar o mal dentro de nós e redimir o mundo dessa vibração, dessa energia tão pesada que causa tamanhos malefícios. Infelizmente, ainda somos acometidos das misérias humanas, suas causas e consequências. Temos pela doutrina espírita uma concepção cósmica e dinâmica da existência. Ainda bem. Que não é concebida em delirantes suposições, é muito lógica. Anda de mãos dadas com a ciência e a filosofia. Quando nosso irmão maior, Jesus, disse: meu reino não é deste mundo, nos alertou que devemos nos preocupar com o nosso progresso moral. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um instinto de conservação, que é uma lei da natureza, que faz com que a gente também se preocupe com o progresso material. Naturalmente, não podemos esquecer que o desprendimento dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício também dos outros, e não apenas em benefício próprio, e não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Devemos ter o devido equilíbrio para que o progresso moral e material caminhem juntos. Apenas para nos situarmos dentro da criação de Deus, trazendo para os dias atuais a mensagem de Jesus quanto ao tema desta noite, temos comprovadamente, através da astronomia, a constatação do ponto de vista material
a existência de incontáveis moradas do Pai. Olha, existem aproximadamente 200 bilhões de estrelas só na Via Láctea, em que está inserida a Terra. Uma das inúmeras e inúmeras galáxias existentes e conhecidas pelo homem. E não estamos levando em conta as regiões espirituais vinculadas a cada planeta, a cada orbe. Esse princípio Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, editado lá atrás, em 18 de abril de 1857, confirmado mais tarde através da evolução dos estudos da astronomia. Desde seu limiar, o Espiritismo tem a tarefa premissa de semear, mas sem esquecer em nenhum momento que a árvore deve cobrir todos os filhos, independente de credo ou religião. A nossa verdadeira família é universal. São todas as criaturas de Deus que estão espalhadas nas mais diferentes moradas. A célebre frase atribuída a Sócrates, "Só sei que nada sei", vem muito ao encontro do que acabamos de falar. A frase resume o nosso pensamento crítico, a incerteza e a tomada de consciência da nossa própria ignorância. Pois à medida que vamos ampliando os nossos conhecimentos, mesmo do próprio universo material, vamos nos dando conta o tamanho do que não sabemos. Haroldo Dutra, eminente palestrante espírita, certa vez disse em uma de suas belíssimas palestras que se você somar o que nós percorremos até agora na evolução espiritual, dá para contar. Isso é mensurável. Mas o que nós percorreremos na eternidade não dá para mensurar. Então foi categórico em afirmar que a proporção que nós ignoramos é infinitamente maior do que nós já sabemos. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 55, faz a seguinte indagação ao plano espiritual. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos responderam: sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como ele acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Não somos, como muitos pensam, o centro do universo. Não somos mesmo. Uma dica que acho pertinente e importante para aqueles que desejam, que almejam se aprofundar nos ensinamentos de Jesus, sugiro estudar o Evangelho com o Livro dos Espíritos ao lado, buscando subsídios em suas páginas, evitando assim que o estudo evangélico se transforme num devaneio, ignorando o contato com a realidade, o ambiente que nos rodeia. E é justamente no Livro dos Espíritos que aprendemos sobre a escala espírita, sobre a progressão dos espíritos. Aprendemos que cada um está inserido no local que deveria estar, que foi construído através de sua evolução, somadas às suas perfeições e conhecimentos que adquirimos com o tempo, bem como pela soma de imperfeições
que ainda temos que depurar em nossa caminhada. A casa do Pai realmente possui muitas moradas. Cada mundo está adequado às necessidades de todos os seus habitantes. Isso denota que todo mundo, sem exceção, tem um lugarzinho para esticar os ossos, como dizem, dentro da casa do Pai. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 30, Emmanuel diz que o mal não é inicialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Compreendemos desta forma que a definição do mundo, suas características e qualificação é atrelada ao nível vibratório das pessoas que nele estão. E o trabalho desse ser messiânico, que é Jesus, foi a de preparar um lugar para nós. Não é simplesmente preparar um lugar exterior, é estipar as nossas imperfeições interiores. Muitos ficam esperando que a mudança venha de fora para dentro. A Terra vai mudar, vai. E Emmanuel deixa muito claro na obra que citamos agora há pouquinho, que o que tem que ser mudado são os espíritos que estão ali. São as vibrações que circulam neste planeta e que tem que, a partir de cada um de nós, fazer essa mudança vibracional. Temos que modificar nosso estado de consciência, buscando a necessária evolução. Um excelente exemplo que nós temos é o André Luiz, famoso personagem principal da obra Nosso Lar, que ao descrever a sua experiência no mundo espiritual, principalmente no filme, tem uma cena que considero muito marcante e que cabe como uma luva no tema desta noite. É a cena de quando o André Luiz desce no umbral após o seu desencarne, aquela região de sofrimento no plano espiritual. Ele estava lá acusado de suicídio. Já estava lá há 8 anos sofrendo naquele local. Quando o ministro chegou ao local e estendeu a mão para todos que estavam ali. E André Luiz atendeu ao bondoso chamado desse ministro, auxiliando-o a sair daquele estado e caminhar na direção de uma morada melhor, abandonando aquele padrão vibratório que estava habituado há 8 anos. Houve um despertar de consciência. Outros espíritos que ali estavam ainda estavam submersos em seus sofrimentos e não tinham despertado para essa nova consciência. Essa lição que aprendemos através da obra Nosso Lar nos faz refletir sobre a diferença entre sermos bondosos e sermos bonzinhos. Parece a princípio a mesma coisa, mas não é. Ocorre que quando somos bonzinhos, não agimos com a devida sabedoria. Somos descuidados. Não tomamos os devidos cuidados com as consequências de nosso ato. Bondosos é transmitir amor, porém envolto em sabedoria. Trazendo a cena do filme novamente à nossa mente, naquele caso não podíamos trazer qualquer espírito daquele local, pois em nada adiantaria mudá-los de lugar sem a devida disposição de cada um, de alteração de seu psiquismo. Senão simplesmente seria transferir a perturbação apenas de lugar, não mudando em nada o seu despertamento para uma nova vida.
André Luiz, ao narrar sua história, nos legou uma grande lição. Demonstrou-nos que a forma de condução dos benfeitores espirituais nas regiões inferiores seguem com a perfeição as leis divinas e o livre-arbítrio de cada criatura. Estamos, cada criatura, na morada que assim sua vibração se comprazer. André Luiz nos deixou ainda um conceito sobre a nossa casa mental, no livro Pensamento e Vida. Ele diz que a mente é um espelho da vida em toda a parte. Que a mente é o campo da consciência que está desperta. Esse espelho capta e reflete conforme sua natureza, conforme sua qualidade. Vou rapidamente contar uma história, uma pequena história, transmitida por Chico Xavier. É o caso de um senhor que frequentemente ia até a casa espírita onde Chico trabalhava em Uberaba. E Chico sempre o atendia, né? E sempre que Chico o atendia, ele falava: a sua avó está ao seu lado, a sua avó desencarnada está ao seu lado, sempre lhe acompanhando. Né? Sua avó está aqui. E esse senhor era um tanto cético, não acreditava ser aquilo possível, apesar de sempre voltar à casa espírita. Numa certa vez, embalou uma conversa bem esticada com Chico. Foi quando esse senhor indagou se os espíritos realmente existem. E por que ele não consegue ver. E ele sabia apenas que a gente morria, isso era certo. Quanto ao resto, ele tinha dúvidas. Chico então saiu de braços dados com ele, do interior da casa espírita. Chegando ao lado de fora daquela casa, aquela noite estava linda, como normalmente ocorria em Uberaba. O céu estava todo estrelado. Aí o Chico apontou para o céu e disse assim: você acha que aquilo que está ali é finito ou infinito? Aí o Senhor disse: ele é infinito. Infinito porque se for finito tudo, que se tem depois do fim? Como saber? Neste momento, Chico colocou a mão na testa dele e falou assim: se é infinito lá, por que seria finito aqui? A mente é o espelho da vida. O pensamento é força criadora. Se desejamos ter saúde, é indispensável que nossos pensamentos sejam predominantemente saudáveis. Se desejamos ter o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem. Somente quando tomamos consciência que em cada pessoa é verdadeiramente nosso irmão ou nossa irmã, estaremos totalmente imunizados contra os vírus que começam nos nossos pensamentos, que estão em desarmonia. Devemos cuidar com muita atenção dos nossos corpos, utilizando a máscara ao sairmos de casa, tomando os devidos cuidados com as mãos e rosto, higienizando os objetos que tocamos, etc, etc. Seguindo com rigor as recomendações dos profissionais de saúde. Que possamos nos manter em paz, em harmonia, principalmente com o nosso próximo, que demonstra com isso o que somos e do que lhe fazemos de nossa vida. Fiquemos agora com as vibrações desta noite. Desejo a todos uma excelente continuidade de semana e que possamos nos ver logo em breve, presencialmente, em nossa querida Casa Espírita.
Fiquem com Deus. Nesse momento tão especial, que nos trouxe a possibilidade de tantas reflexões, né? Vamos vibrar com todo o nosso melhor sentimento, nosso maior amor, com o nosso maior coração para todas as pessoas que nesse momento precisam de um abraço, de um amor, de uma boa vibração. Vamos então vibrar pelo nosso planeta, por todos os povos que sofrem, que estão em conflito, que estão em guerra. Vamos vibrar pelos enfermos nos hospitais, que estão lutando pela vida, pelas crianças que buscam um abrigo, pelos idosos que às vezes esquecidos nos asilos, pelos jovens confusos ainda, por caminhos errados ainda, que eles retornem ao amor da sua família. Vamos vibrar por todos os lares, pelas famílias, por nossa família, por nossos lares. Por último, vamos vibrar por nós mesmos. Que possamos continuar no caminho da bondade, espalhando amor, seguindo as lições e os exemplos deixados pelo nosso grande Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.